Fala, meu time! Vamos mais uma resenha com o Hilário. Hoje eu vou começar o episódio agradecendo a cada inscrito aqui do canal. Você que sempre curte, comenta e compartilha, o meu muito obrigado. Então, vou aproveitar, deixa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para todas as vezes que eu subir o vídeo aqui no YouTube, você ser o primeiro a ficar sabendo. Afinal de contas, o que move é o propósito. E o meu propósito é ajudar famílias e atletas a trilhar um caminho seguro dentro do esporte, dentro do futebol, desde a iniciação ao profissional. Fechou? Se você ainda não me conhece, eu sou o Manuel Hilário, sou coach de jogador de futebol, desenvolvo um trabalho de treinamento mental para atletas do profissional e da base, para mentoria para pais também, ali na base, enfim, coaching. Então, conta comigo. Também, já que eu tô nessa onda de agradecimento, agradecer aqui ao patrocinador do canal, o Dr. Vlásios Marangos. Ele que foi responsável de fazer o meu transplante capilar. E graças a ele, eu posso dizer que eu sou um ex-calvo. Meu irmão, era calvo aqui. E muito obrigado pelo patrocínio do canal, doutor, e principalmente por devolver o meu topete de volta. Fechou? Então é isso. O convidado de hoje aqui, muito especial, Jonathan Silva, ou simplesmente Joe. Ele que teve passagens na seleção brasileira de base, sub-15, sub-16. Jogou nada menos com menino Ney, o Neymar, com Felipe Coutinho. Também hoje desenvolve um trabalho lindo na J9 Academy, na iniciação esportiva, tanto no futsal quanto no campo. Então, uma metodologia super bacana, a gente vai falar muito do projeto dele aqui. Jogou na Várzea também, nas outras séries do Paulista na A2, enfim. Então, é uma honra e um privilégio de te receber aqui no Resenha com o Hilário, Jonathan Silva. Valeu. Obrigado pelo convite. Agradeço e fico honrado pelo convite. Bater aquele papo sobre a história, sobre o caminho que a gente percorreu e que possa agregar para pais, alunos, pessoal que está nesse ritmo com o futebol, né? E nessa fase também de categoria de base. E que precisa conhecer as histórias e assim poder... As experiências, né? Aprender. Uma troca de experiência bacana. E é isso. Fechou, meu irmão. Ó, te trouxe aqui, ó, um presente. Se você não gostar, eu tenho certeza que a mulher vai gostar, com o chocolate, né? Sim. A minha caneca, os filhos também, com a minha comemoração. Boa. Aí. Obrigado, pô. Obrigado Fechou. mesmo. Tem um presente aqui pra você também. Camisa do J9. Que é uma camisa da J9, né? A gente vai falar muito do projeto aqui, J9 Academy. Sim. Fera. Enfim. É isso. Meu irmão, fala aí, qual é a sua primeira memória no esporte, assim? Quem te incentivou? Bom, Primeiro contato com a bola, primeiro chute. Sim, o primeiro chute meu pai disse que foi no meu quintal, né? Lá eu morava ali no Itapejica ali. E meu pai fala que uma vizinha viu eu chutando bola no quintal e perguntou, pô, você quer levar seu filho ali numa escolinha que meu filho treina e tal? E aí ele foi, disse que eu não quis jogar no primeiro dia, fiquei chorando, que eu tinha apenas 4 anos e meio e tal. E aí depois aconteceu que eu comecei a treinar, depois de um dia, 2 dias, e aí um treinador da Portuguesa me viu, o Carlão, ele foi meu treinador e um dos melhores que eu tive, ele praticamente formou todo o meu futebol. Você tinha 5 anos aí, né? 5 anos. E foi quando... Ele te viu na escolinha? Ele me viu na escolinha. E ele era treinador dessa escolinha e, consequentemente, já me puxou para a Portuguesa rápido, meu pai diz. E quando eu me lembro mesmo, foi já na Portuguesa, assim, que eu tenho memórias mesmo, até pela experiência que eu tive lá, muito gratificante, muito feliz, vitoriosa na base. Você jogou quanto tempo na Porto? Eu fiquei dos 5 anos aos 15, né? Dos 5 aos 15. Onde fui extremamente campeão lá, ganhando Federação Paulista a rodo, sendo artilheiro, o melhor jogador da federação por vários anos. Tenho muitos troféus lá em casa e medalhas. E depois fiz a transição para o futebol de campo, também na Portuguesa, também com esse treinador, e aí já revezou com alguns outros, né? E para mim foi o momento que eu me identifiquei com... que eu entendi o futebol assim, foi mesmo... Qual foi o momento assim, mais feliz, assim, da sua carreira, Jonathan? Ou puxa as suas memórias mais felizes, assim, que você recorda desse dia, assim? Eu acho que assim, eu acho que é inevitável, né? Quando você consegue competir pela seleção brasileira, consegue uma convocação
Eu acho que inevitavelmente é o dia mais feliz da carreira de qualquer atleta, mesmo que seja de base, no profissional nem se fala, mas mesmo que seja na base, eu acho que é o ápice, né? É o que você luta ali a vida É o inteira. momento que você tá vivendo, né? E E é o aí auge é o auge do jogador de base é poder estar na seleção brasileira. Da forma que foi para mim ainda, foi muito mais especial. A Portuguesa sempre foi um clube, né, muito revelador. bom, muito renomado. É um clube de Série A na época, né? Não era um clube que estava em um patamar abaixo, ele estava num nível alto também. Porém, eu não tinha empresário, eu não tinha nada. Tipo, mal e mal eu tinha dinheiro para ir pro treino ali e consegui uma convocação por mérito, sendo artilheiro de um Campeonato Paulista Sub-15. Para mim foi o momento muito feliz, se não o mais feliz do que eu tive no futebol, né? Que bacana. E fala aí, como é que foi jogar com o Neymar e com o Felipe Coutinho, pô? Eu fico muito honrado e fico muito feliz porque, pô, são caras incríveis. Fora de campo, dentro de campo também. Pude compartilhar quarto com o Coutinho. Meu primeiro quarto na seleção foi com ele, né? Um cara super gente boa, super tranquilo. Mesmo que garotos na época, né? Você já vê que Acho a que eu vi uma pessoa matéria é sua que você falou assim, tranquilo. na época não tinha como saber, né? É, Quem que ia chegar, tal, não tinha, hoje a gente fala de sim, Neymar e Coutinho porque foi o que eles se tornaram, né? É importante assim, falar isso, que cada um vai para um e caminho, né? E E muita gente me pergunta, como foi, como que é? Mas na época a gente se era tratava como amigo. igual, né? Pô, a gente é companheiro de clube, de seleção, no caso. Eu joguei contra o Neymar a carreira inteira, porque, né, a gente é da mesma idade, contra o Lucas Moura, entre outros craques também. E tinha o Coutinho, tinha o Neymar, mas tinha o Elton Nem, tinha o Dudu, o Nicão, caras também que tiveram uma carreira brilhante no Brasil e fora, né? Então, tipo assim, a gente não tinha essa dimensão do que se tornaria cada um. Mas hoje em dia, com tudo que aconteceu na carreira deles, e se tornaram referências, né? O Neymar um pouco além de todos os outros, mas para mim o Coutinho era uma qualidade absurda e o primeiro contato que eu tive com ele mesmo dentro de campo, eu fiquei abismado e honrado. Eu falei, pô, tô no nível que agora aqui não é mais brincadeira não, agora é pra valer mesmo. Os caras que estão do meu lado, eles não estão brincando também não. Da hora. Aí você chegou a profissionalizar no Palmeiras ou no Corinthians ou não? Sim, Como é que quando eu foi? completei 16 anos, eu já assinei meu primeiro contrato de profissional, que é a idade mínima, né? Então, quando eu fiz em janeiro, dia 8 de janeiro, eu fiz aniversário, no dia 9 eu já assinei meu primeiro contrato, né? Eu fui pro Palmeiras já numa negociação mais avançada, pelo fato de ter ido para a seleção brasileira sem empresário e sem contrato, vínculo com a portuguesa. Acabou de uma negociação, fui pro Palmeiras, então já fiz meu vínculo de profissional. Cheguei, treinar algumas vezes com um profissional, cheguei a estar ali na fase de transição, porém eu lesionei logo em seguida, né? Que eu subi, tipo, vamos dizer, estava transicionando para subir. Né? Ia lá, treinava, voltava aqui. Você teve quantas lesões no joelho? Três cirurgias eu A tenho. primeira foi com quanto? 17 anos foi a primeira, no Palmeiras. O Muricy tinha acabado de chegar, eu já tinha feito treinos com ele, né? No elenco e tal. Aí a primeira lesão foi do quê? Ligamento cruzado. Eu tenho duas de LCA e uma de menisco. Tudo no mesmo joelho? Tudo no joelho direito. Ô, Jonathan, você acha que sempre foi comum a rapaziada machucar o joelho, tipo, na base? Ou era uma coisa mais rara? Essa é uma pergunta que eu lendo a sua reportagem lá na Record, porque hoje, infelizmente, é muito comum. Eu não sei se é a intensidade, se é a rotina de profissional que eles têm desde cedo e tudo mais. É muito comum os meninos, Sim. o LCA, então, pô. Eu acho que, na minha época, muita gente machucava LCA. Tenho muitos amigos que machucaram, inclusive. E, tipo assim, no DM era normal uma cirurgia que, assim, não é normal, mas é com frequência. Até pelo tempo também que a pessoa fica de recuperação, então acaba vendo ela muito mais tempo no DM, É uns né? 10 meses, mais ou menos, né? Hoje em dia subiu, né? Mas na nossa época era 7 meses. Então, ó, se subiu 3 meses para recuperar, imagina naquela época que, tipo, tinha só 7, aí fazia a transição, mas assim, eu acredito que são coisas que têm que acontecer e Deus permite que aconteça por algum propósito maior. Eu também creio nisso, meu irmão. E é isso. Também, até entrar nessa discussão
se com as gramas sintéticas, porque hoje é comum, né? Em Sim. todos os campos de várzea e na base também, Sim. né? Se realmente... Eu acho que em relação à grama sintética, sim, interfere um pouco, né? Mas também não sei o quanto, né? Muitos diziam que as chuteiras na época estavam prejudicando, outros era o campo, Mas eu mas acredito que o sintético, sim, o impacto é maior, né? é, Com 17 anos eu ia falar que era tudo mentira isso aí, porque eu não tinha dor em nada, é meu irmão. isso daí, Depois dos 30, eu falo, meu, é verdade, dói tudo. isso mesmo. É, o sintético tem um impacto maior, né? Nas articulações, isso é inevitável. Mas assim, eu acredito que o LCA é algo que sempre vai acontecer no futebol pelo desgaste mesmo, é muito intenso, é muita rotação, é E muito tá mais giro, intenso hoje, né? é, Os meninos estão correndo muito em alta intensidade. mudança de Virou direção. futsal. Mudança de direção toda hora acaba que o joelho de alguns não suportam, não tem jeito. Como o tornozelo de outros não suporta. Porque é muita mudança de direção, é muito arranque, muita potência, muita força. E a tendência é crescer cada dia mais a parte física. E isso vai ser normal hoje. Antigamente... E é muito precoce, não sei se é isso, é um estímulo muito precoce. Sub-17 é intenso. Eu ia entrar justamente nisso, né, nessa parte. Aos 17 anos, era normal na minha geração começar a ver alguns casos. Hoje, já com 15, 14 anos, os meninos estão machucando LCA, porque o futebol foi ficando mais intenso e foi vindo mais, né, mais nova a intensidade, e aí acaba que alguns não conseguem suportar todo esse impacto, toda essa força, né? Então, a primeira vez que você machucou no joelho foi aos 17 anos, sim. Aí você retomou, você estava no Palmeiras. Sim, eu estava no Palmeiras, fiz cirurgia, fiz todo o processo de recuperação lá no DM, fiz a parte de transição, aí eu fiquei 7, 8 meses nessa transição. Só que aí quando eu fui liberado, fiz os exames, fiz o isocinético, que é de força, que saiu o laudo, tudo bonitinho, meu laudo tava tudo certo. E aí calhou de ser liberado, fui liberado, com 20 minutos de treino, eu rompi novamente o ligamento cruzado. E aí foi um baque muito forte. E emocionalmente, para suportar esse período aí? Foi bem difícil, foi bem difícil. Porque, assim, no meu caso, né, específico, falando da minha situação. Eu era um atleta de destaque, que tinha muito destaque, era um atleta que tinha um nome muito forte na base, que sempre estava ali brigando por ser artilheiro, ser o destaque da competição, não só do meu time, e eu conseguia esses feitos, e aí você entrar no vestiário, eu costumo dizer, né, para os pais, para algumas pessoas que estão comigo, os meus amigos sabem disso, minha família, né, que entrar no vestiário e se tornar invisível, para mim era a coisa que me pegava de verdade. Porque você não tem a resenha do dia a dia, você não tá no jogo para comentar sobre o jogo, você não tá vivendo. E ao mesmo tempo você faz parte do grupo. Isso daí. Ao mesmo tempo você faz parte do grupo e você vai lá se trocar no vestiário para ir pro DM, você não tem nada o que falar com os caras mais. E tipo assim, caras que eram seus amigos, parceiros, tipo, e aí, Joe, tá melhorando? Quando que volta? E aí? Só que é só até aí. E dali em diante, o jogo foi assim, pô, aconteceu isso, e aí, vamos ali, vamos aqui. E você tá fora, porque você tem que tratar, tem que se cuidar, tudo. Então foi bem difícil. Acompanhamento com... Teve uma época que 7 amigos, assim, da base aí, Sim. Ano passado, romperam o joelho. Tipo, tudo em um espaço de 2 meses, Sim. E teve o Arthur, cara, ele machucou o joelho de um lado, LCA, rompeu. Aí voltou, pô, tá super bem, fazendo a transição, treinando bem, rompeu o outro. Nossa. Fala, meu Deus, Arthurzão. Situação difícil. É. No meu caso, ser forte mentalmente pra... tem que ser muito forte. No meu caso, sendo o mesmo joelho, ainda é menos mal, né? Vamos assim dizer. Agora, os dois deve ser bem difícil mesmo. É difícil ficar fora, né, velho? Ainda mais nessa idade que, porque, pô, tá no gargalo. E pensa, eu sendo convocado para a seleção brasileira, artilheiro, tava brigando por mais uma artilharia de um paulista sub-17 já tinha ido para Taça São Paulo novinho, com 16 anos, já estava, tipo, transicionando profissional, fazendo alguns treinos e bons treinos, fazendo gol, tudo. Tinha um nome no clube, né? Só que ao mesmo tempo não é que nem hoje, né? Eu falo muito isso. Talvez se fosse hoje, na situação de contratuais que os jogadores têm hoje, e muitas situações de mídia, exposição... Eu acho que até o tratamento também, tudo, acho também, que tá mais profissional. Mas eu falo mais pela exposição, por exemplo, o investimento do clube no jogador ele é maior do que na minha época, mesmo
comigo tendo um investimento alto, mas agora, por exemplo, eles têm uma mídia também por trás, Instagram, as redes sociais que deixa o torcedor mais próximo. A gente não, com 17, 15 anos, a gente, pô, tem que comer a bola aqui para chegar lá no treino do profissional, render para ver se os caras vão me querer. Hoje, quer queira, quer não, é diferente, né? A gente sabe disso. Tem um apelo da torcida e tal. Aconteceu isso exatamente com o Figueiredo, do Palmeiras. Sim. Ele também rompeu aí melhorou tal, a safra do Hendrick, 06. Sim. É o 10, inclusive, do Palmeiras agora na Libertadores Sub-20, né? Enfim. Aí beleza, aí você retomou, teve que ser forte mentalmente. Tive que ser forte, tive a ajuda da minha família, na época a gente era namorados, minha esposa, né, que hoje é minha esposa, a gente tá junto, vai fazer 17 anos, então nessa época... Não abandonou o barco, hein? Nessa época ela foi fundamental também, me ajudava lá, que nem eu vejo o caso do Neymar, né, que ele dobrava o joelho lá chorando, ela que me ajudava nessa parte também, quando eu chegava em casa, dobrava, e eu chorava, e era difícil, e é isso, e mentalmente, graças a Deus, Deus me deu uma família abençoada e me deu, na época ela era minha namorada, mas uma esposa abençoada que me deu forças, foi parceira ali comigo, esteve junto comigo nos piores momentos da minha carreira, e meus amigos também, tive bastante amigos. Normalmente o pessoal fala que os amigos somem, os meus se aproximaram ainda mais, né? E foram super verdadeiros comigo. Meu amigo chegava a me levar no treino, me buscar todo dia, para que eu não fizesse nenhum tipo de esforço, né? E ele fez isso por 5 meses. Então é um cara que eu tenho muito a agradecer. Qual é o nome dele? É o Lico. Ele é um grande amigo meu. Ele é padrinho do meu filho hoje em dia. Isso daí eu nunca vou esquecer o que ele fez, né? Porque não é qualquer um, né? Então, pra mim foi essencial. Aí você recuperou a segunda vez, aí você conseguiu voltar, jogar por um tempo? Sim, eu recuperei, aí voltei. Na época meu contrato estava... Eu tinha renovado uma vez já, quando eu machuquei a primeira lesão. Quando meu contrato estava acabando da segunda vez, aí teve algumas situações, eu ia renovar, estava tudo certo. E eu saí de férias, quando eu voltei já não ia mais renovar. E aí, como eu era novo também, hoje eu vendo assim, a gente vê, né, algumas situações que poderia ter feito para ter ficado na onde eu estava. Aí meu empresário, que na época era o Grupo Diz, né, do Sonda, a gente resolveu ir pro Corinthians na época, né? E ali acabou que eu treinei, né, um pouco no Palmeiras ainda, e aí deu o final do ano. E aí eu peguei, no começo do ano já estava no Corinthians. Aí treinei na base do Corinthians, eu tive muita dificuldade, muito por conta dessa questão do sintético também, que eu mudei dos treinos que eram na grama natural e fui pro sintético, que era antigo terrão, aí era sintético, a gente treinava bastante lá no Parque São Jorge. E aí eu fiquei mais um ano. Aí alguns foram emprestados pro Flamengo de Guarulhos para disputar a A3. Aí eu fui nessa e o treinador João Valinho na época tava começando a deixar eu jogar mais dar minutagem, né, para mim. E aí eu no jogo fiz o gol e machuquei o joelho novamente. Então eu fiquei um ano assim para machucar novamente. Ficou um ano ainda. Ainda e machucou o joelho, aí foi o menisco. E aí foi o menisco. Aí foi rápido também. Mais rápido. 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Mas aí já é algo que já te persegue muito, né? 3 cirurgias já fica bem pesado para um jogador de base ainda tal. Até cheguei a treinar, fiz eu acho que 2 treinos no profissional na época 2012 com o Tite lá, com o Carille, que era auxiliar dele. Mas também nada de demais, assim, foram só treinos mesmo. Aí depois que depois que você se recuperou dessa lesão, aí você foi jogar A2, foi rodar várzea, como é que foi? Foi assim, eu tava em casa, falei, não vou mais seguir, né, e tal. E aí um amigo, vamos jogar ali na várzea. Eu fui lá pro campeonato com ele, no Tiradentes, né, da Vila Curuçá. Aí cheguei lá, fui bem, fiz gol no primeiro jogo, aí fiz gol, fui fazendo gol, os caras, fica aqui com a gente e tal. E aí eu me identifiquei também com a comunidade, né, que é uma comunidade bem bacana lá. Os torcedores, o pessoal sempre me respeitou muito. E aí comecei, me senti feliz, me senti importante novamente, jogando, fazendo gols. Fazendo o que Aí fui campeão da Copa Negritude lá da Várzea, né? E aí nisso foi bem legal, passei um período com eles, tudo. Até que um rapaz, o seu Eli, né? Que ele é empresário, foi empresário ou é ainda, não sei se ele ainda continua nesse ramo, né? Porque ele já era um senhor de idade. Ele pegou e, Jonathan, ele me conheceu na Várzea.
pô, eu vi você jogando aqui, não quer participar lá de uma avaliação, tá? Eu acho que eu consigo colocar você em um clube, pô, você tem um histórico bacana, pô, artilheiro aí da base e tudo. Eu falei, pô, vamos pra cima, né? Aí ele pegou e me apresentou Independente de Limeira, lá em Limeira. Aí eles estavam subindo pra 2, né? E aí, pô, Joe, vai lá, faz uma avaliação, vê lá, pô, eu consegui ir lá com o cara. Aí eu fui, aí no treino, o treinador me deixou, na época era o Álvaro Gaia, né? E o Andrezão era auxiliar dele. Aí o Andrezão, o Gaia deixou eu lá no treino e tal. Aí deu, faltando uns 15 minutos, ele me colocou no coletivo que eles estavam fazendo, porque eles estavam treinando, né? Tava em final da Copa Paulista, na semifinal da Copa Paulista. Aí me deixou, entra lá. Aí entrei, aí fiz 3 gols em 15 minutos. Aí ele, pô, bacana, pô. Vem, fica amanhã pro treino. Eu falei, pô, não dá, porque minha esposa tá grávida. Aí ele, não, fica amanhã. Eu falei, pô, não dá, era sexta-feira já. Eu falei, não dá, porque minha esposa tá grávida, eu quero ficar em casa. Eu falei, ó, deu pra você ver em 15 minutos, né? O que eu consigo fazer e tal. Ele, não, beleza, vai lá. Aí foi, aí me ligaram, ó, Jonathan, eles querem você lá pra 2. Era final de ano, né? Aí quer você pra 2, eles vão terminar o campeonato. Quando eles voltarem de férias, você volta junto. E aí eu voltei, e aí nessa 2 eu fui feliz demais, fiz 10 gols. A gente brigou pra subir o time pra 1. A Inter de Limeira. Não, Independente de Limeira. Independente, é antiga. Independente. Depois eu fui pro Inter. Aí quase subimos o time pra 2. Perdemos o saldo de gol, se eu não me engano, pro Água Santa, que era subir a 4 era pontos corridos na época, a 2. Aí eu contribuí com 10 gols, dei assistências também, o time foi super bem. Tanto é que o alemão que jogou no Botafogo, no Inter, lateral direito, o Alisson agora que tá no Sport Recife, tava no Cuiabá, o Luquinhas jogou no México, outros atletas estavam lá e jogaram, né, depois daquilo, por causa da campanha que a gente fez, foi muito bacana. E aí foi onde eu voltei. E aí quando eu fiz os gols, eu já voltei e aí já assinei o contrato com o Bragantino pra Série B do Brasileiro. E aí foi bem bacana pra mim, foi um período que eu pude Legal retomar, que esse né? movimento que você fez, né, é o que tá acontecendo. A gente tava falando aqui antes, nos Sim. bastidores, né? É o que tá acontecendo agora na Várzea, né? Sim, A Várzea tá meio que profissionalizando, aí os rapaziada tá indo jogar lá e tá também conseguindo os contratos profissionais nos clubes, né? sim, tá saindo bastante jogador que, na verdade, tiveram alguma passagem ou tentaram em algum momento, né, serem profissionais e acaba que, né, as situações da vida, né, não favoreceram para que fossem e agora estão conseguindo retomar e seguir e estão tendo espaço nos clubes, indo bem nos clubes e é bem legal de ver porque realmente os meninos têm potencial, tem muita gente boa na Várzea. Mas, sim, não é tão normal acontecer, né? E aconteceu comigo também. E eu sou super grato na Várzea. Joguei outras vezes na Várzea também. Igual os caras, pô, não tá fora de campeonato, vai jogar na Várzea. E eu fiz isso Fazer também. o extra. E fiz isso mesmo. Teve um período que eu parei total e fiquei só na Várzea também. E faz parte. Acho que é isso. Os atletas conseguindo o espaço deles e avançar na carreira, bacana, mas se não der, não tem nada, dar um passo para trás também e seguindo jogando futebol, né? Fazendo o que ama, fazendo né? o que ama. Ô, Jonathan, como que nasceu o J9 Academy? Como é que surgiu esse sonho aí, Então, De onde surgiu a ideia? Você falou, pô, vou dar treino. Vou Sim. levar toda a minha experiência que eu vivi. Então, em 2018, quando eu parei realmente, tava na Inter de Limeira aí eu parei, subimos o time para 2, aí eu parei, aí falei, pô, queria ficar no futebol e tal, mas nada demais, sim, treinava com uns amigos meus ali no Bosque Maia, tudo, aí beleza, aí eu peguei, um amigo meu, o filho dele tava na Portuguesa, aí o Buiú, né, que ele jogou também profissionalmente, o filho dele tava na Portuguesa. Aí eu fui lá ajudar o treinador, ele me indicou lá, fui lá, o treinador, pô, fica aí, ajuda. Fiquei lá auxiliando, não auxiliando, mas ajudando ele no dia a dia ali, né, entrando aos poucos, né, de novo no processo. E aí eu vi que, pô, ainda sei ensinar, ainda sei, né, eu aprendi mesmo, não foi à toa não, e fui vendo que eu tinha facilidade de mostrar situações, que vinha tudo fresco na minha memória ainda quando acontecia as situações dentro do treino com as crianças. Aí um dia ele deixou eu dar treino, o Fabiano deixou eu dar o treino, aí eu dei o treino, todo mundo gostou, os pais elogiaram, as crianças saíram felizes ali do treino. Falei, pô, legal, bacana. Só que aí em sequência teve a pandemia.
E aí eu parei, tava em casa um dia, e aí não foi que eu pensei em ter a J9. Eu falo que foi um presente de Deus na minha vida, porque eu tava em casa um belo dia e um vô do atleta me ligou. O Chicão, né, na época ele me ligou. Ele é avô do Rafa, que é neto do Denner também, que jogou na Portuguesa, que teve acidente lá. E aí o Rafa tava, eu conheci eles na Portuguesa, tudo. O Rafa tava em casa, ele falou: Joe, você não quer dar treino aqui pro Rafa não, numa quadrinha aqui perto de casa? Eu falei: pô, vou sim, Chicão. Aí eu falei: mas que dia? Aí ele: agora, pô, 3 horas da tarde. Eu falei: ah, demorou, vou sim. Aí, pô, vou lá, tal. Falei com a minha esposa, vou lá. Tava no meio da pandemia ainda, tava todo mundo em casa, aquela loucura. Eu falei: meu Deus. Aí, beleza. Cheguei lá, fui dar treino pro Rafa. Aí comecei, daqui a pouco veio um, daqui a pouco foi outro, daqui a pouco veio 5. Quando eu fui ver na quadra pública, já tinha uns 13, 15 meninos treinando lá e eu passando, né? E aí eu fui já começando a elaborar treinos, começando a pensar mais a fundo. Foi aí que surgiu a sua vontade E aí, de fazer as licenças da CBF? sim. Não, e aí na época ainda nem tava tão em evidência as licenças Porque ainda. tava na pandemia, Tava tudo parado, parado. E aí eu fui me estimulando dessa outra maneira, em dar treino, em ver os materiais, o que precisa. Fui atrás de materiais que a gente tinha no profissional, na base. Fui atrás de mini band, fui atrás de, pô, em agregar, né, pro que eu tava fazendo, porque eu sou um cara perfeccionista. Então, quando eu vou fazer algo, eu tenho que fazer muito bem feito. Estrutura, essas paradas do futebol. E aí eu comecei, e os meninos gostando, porque a estrutura faz com que eles tenham a experiência de um jogador. Não é só o fato de ter bola para falar que tem bola, ou ter uma mini band, ou ter um colchonete, sei lá. A experiência, eles começam a... Pô, a experiência é bacana, ser um jogador, você ter uma estrutura para treinar. Eu acho que isso é uma das principais mudanças também do futebol, da Precoce, porque você vê a profissionalização das escolinhas, dos métodos, isso na daí. Iniciação esportiva já. Isso daí. Né? Jogos cognitivos, Isso tal, daí. tecnicistas. O futebol evoluiu. Evoluiu desde o início. E tem que evoluir desde o início, não tem jeito. E aí eu comecei a investir, escadinha, tudo, e aí comecei já a pensar os trabalhos, aí eu pegava o meu iPad e já gravava, baixei um programa, gravava meus treinos ali no iPad, ó, quero que faça isso. E já comecei a fazer o meu método desde lá. E aí deu certo, e aí eu falei, pô, isso daqui pode ser melhor, pode dar algo maior ali na frente. Um dia eu cheguei em casa, conversando com a minha esposa, eu falei... Acho que eu tenho uma ideia, Pamela, de treino assim, eu acho que eu consigo. Eu tenho só que falar com alguém, tipo, não sei quem, mas Deus vai me direcionar para essa pessoa. E aí eu tinha conhecido um rapaz na várzea, o Fuscão, que ele é do Ajax, e ele era um cara, parecia ser bem culto, eu tive pouco contato com ele, mas ele parecia ser um cara bem inteligente, bem, tipo assim, bem voltado pro lado empresarial, sabe? E aí eu, Fuscão, pô, sei que eu não tenho muito contato com você, mas tive uma ideia, você poderia ver se isso daqui faz sentido mesmo? Ele falou, Joe, faz assim, domingo eu vou estar em casa, ele tava no Recife, eu acho, na época, ele falou, domingo eu vou estar em casa, eu vou te ligar por vídeo e a gente vai bater um papo. E aí, beleza. E aí ele me ligou, qual a sua ideia? Eu expliquei pra ele, ó, tô dando treino para as crianças aqui numa quadra pública, só que eu acho que dá para alugar uma quadra já, eu acho que dá para fazer algo melhor e profissionalizar essa parada. Aí ele falou, me conta mais a fundo. Aí eu contei, expliquei tudo, os detalhes, do que eu achava e tal. Ele falou, pô, maneiro, vai dar certo. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, abre aí a imagem, eu vou te colocar uma planilha aí e nós vai bater nessa planilha até você, ok, é isso que... E aí ele começou a fazer a planilha comigo lá sobre, tipo, como se transformar em uma empresa, né? Os valores, tudo, todas as questões financeiras. Ele deu uma mentoria. Mentoria. Ele me deu uma mentoria que se fosse cobrar, seria caro. O tapete vermelho. Entendeu? E aí ele catou e no final ainda me falou, Joe, manda fazer os uniformes lá que eu vou te dar de presente dos professores. Aí foi, me deu os uniformes do professor de presente, tanto é que eu agradeço ele imensamente até hoje. Então eu falo, a J9 assim foi algo que Deus colocou na minha vida, num momento nenhum foi algo que só eu, não, vou fazer isso da minha vida, vou dar treino e é isso que eu, não. Foi acontecendo passo a passo. Quando eu fui ver, a J9 tinha nascido. E aí foi bacana. Que bênção, meu irmão, que bênção. E agora você tem que devolver esse presente de Deus passando a sua experiência para os pais, né, meu irmão? A gente tava falando aqui,
um dos propósitos aqui do podcast é ajudar os pais Sim. e atletas, né? E essa relação, pô, como que foi a sua, na sua trajetória, como que era a sua relação com o seu pai? A gente sabe que os pais, eu vou deixar bem claro aqui, às vezes parece que a gente tá falando mal ou queimando os pais aqui. Não, pelo amor de Deus, pô. A gente tava falando, trazendo toda a experiência de anos, Sim. tá encurtando o caminho de erros. Se a Sim, pessoa sim. tiver humildade Sim. de ouvir, inclusive eu, pô, eu tava levando o Léo pra escolinha de futebol e eu falo pra ele, Léo, eu quero que você seja feliz. Tio, não sei o quê. Ó, o tio vai trabalhar, vai lá, seja feliz e tudo mais. Esses dias na J9 lá, ele tava correndo assim, de um lado pro outro, assim. Eu só olhava, e ele não tava vendo, eu só olhava pra ele e dava risada. Obrigado, Deus, por estar com saúde e tal, e já era, pô. É isso daí. Né? Então, acho que a nossa missão, nosso propósito é ajudar. Sim, sim. Né? Porque o futebol é um esporte emocional. E quando tem seu filhinho lá dentro, pô, e começa a muda a tá situação, valendo, e arquibancada, aquele clima. Muda Aí tem muito. uns pais que tomam uma cerveja, aí. Pô, Não, eu também tive projeto e sei bem como que É difícil. até mexe, né, pô? Sim. Então, como que era a sua relação com seu pai? Como que era o estilo do seu pai? Ele te Sim. elogiava, falava tudo que você tinha que fazer? Bom, meu pai, né? Primeiramente a Deus, mas meu pai foi o cara que me colocou no esporte, que me manteve lá e que me motivou. Ele era separado da minha mãe, eu morava com ele, com a minha avó. Minha relação com meu pai foi maravilhosa. Na base eu tive coisas que ele me passou sem nunca ter jogado. Meu pai tem paralisia infantil, pra você ter noção. Caraca, velho. E ele, pô, eu só tenho a agradecer ao meu Então pai. ele não era um por pai tudo. chatão, não. Não, ele era. Eu acho que meu pai ele cobrava, mas ele cobrava situações que, pô, Que realmente fazia sentido. hoje eu vendo, eu falo, pai, como que você teve esse time? Como que você pensou nisso? Como que você. E, pô, foi acontecendo. Eu vi que você ia levar a sério ali com uns 12, 10 anos e fui começando a tentar te ajudar no percurso. Mas, pô, meu pai me deu conselhos que eu passo hoje para as crianças. Que eu falo para as crianças. Tipo, conselhos de perseverança, de você direcionar suas forças, suas energias ali para o que você quer de verdade. Bacana. Ele foi, mano, essencial na minha trajetória. E eu amo meu pai e fico sem palavras para elogiar ele. Eu só tenho a Ô, agradecer. Jonathan, e qual que é o seu melhor conselho para os pais da J9 Academy e todos os pais que vão assistir esse nosso podcast aqui, que tem o seu filho ali na iniciação, na base? Você jogou na base, jogou na seleção brasileira, então você pode falar com propriedade. Eu acho que, assim, os pais nas categorias de base, eles um conselho que eu poderia dar para eles, eu dou para eles normalmente na J9, né? E quando alguém me pergunta, é que eles tenham paciência e acreditem em processos. Porque o futebol, muitas vezes você vê os pais indo atrás de oportunidades. Por exemplo, eu levo um olheiro lá e aí vai 500 pais, se liberar vai 1 milhão. Só que às vezes seu filho não está preparado para aquilo. E é normal você ir atrás da oportunidade. Mas o processo vai fazer... O desenvolvimento, isso, né? O processo... Aposte no desenvolvimento. Aposta no processo. Você achou um lugar que, pô, te condiciona bem, tá evoluindo seu filho, se mantenha firme ali, convicto. Até pela experiência que eu tive. Eu tive proposta de São Paulo, do Corinthians, e resolvi ficar na Portuguesa. E a Portuguesa ganhava R$100, não tinha... Meu time foi pro Palmeiras todinho, só que eu acreditei no meu treinador e no processo que ele me desenvolveu durante anos. E calhou que no final das contas eu fui para a seleção brasileira, fui campeão sul-americano, consegui meu objetivo, que, voltando ao meu pai, ele sempre me disse: filho, o sub-15 vai mudar sua vida, o sub-15 vai mudar sua vida. Profetizava, irmão. Isso, você foi artilheiro agora da federação, não importa. Você foi artilheiro agora da Associação Paulista, não importa. Se você não for do sub-15, você não vai conseguir atingir o nível que você quer. Então, você tem que ser artilheiro do Paulista sub-15. Foca lá, foca lá. E eu acreditei nesse processo do meu pai, do meu treinador, que falava a mesma coisa para mim: Jonathan, quando for o sub-15, você vai estar pronto. Jonathan, quando for o sub-15, confia em mim, fica aqui. Ele teve essa conversa comigo. Que legal. Confia em mim, fica aqui. Isso que seu pai fez, né? Profetizar, né? Soltar uma palavra boa na vida do filho, isso é muito importante. Sim. Porque o comum, principalmente se o garoto é federado, é só cobrança, meu irmão. Tem muito. A gente falou aqui de base, mas às vezes no profissional o cara é distante do pai.
por cobrança, porque o pai não sabe ser pai, amigo. Sim. Né? Então, é importante você passar essa experiência, sabe? Sim. E aí entra a sabedoria, né? É até minha comemoração aqui, irmão. É sabedoria que vem de Deus, né? Sabedoria, o que é? A gente aprender com o erro do outro para equnomizar esse processo, Sim, pô. sim. Quantos anos você tá na J9 Academy agora? A gente vai fazer 5 anos em julho. 5 anos cuidando de crianças. Sim. Então, qual que é a idade lá? De 5 agora de 5 a 15 anos por conta da academia, né? Que a gente Que é a abriu. clínica de performance que você falou? E aí, não, academia mesmo, o estúdio, né, no caso. E aí, como o Sub-15 foi crescendo, né, era Sub-10 quando iniciou. Sei. E aí eu vou Tá acompanhando, tô acompanhando eles também nesse desenvolvimento e tentando ajudar no que eu posso ali, né. Então você tem esses anos cuidando de atletas, né, de crianças Sim. e adolescentes. Eu também vivi isso muitos anos. Cuido de famílias até hoje, tanto do profissional fazendo staff da equipe, quanto na base ali no Sub-20. Então, pô, se tem profissionais aqui falando, pais, por favor, escuta a gente aqui, pô. Sejam humildes. Não, mas eu acho que eu costumo falar para os pais, né, que chegam mais próximos a mim para perguntar, que consegue ter um contato maior comigo. Falo, meu, vocês estão aprendendo. Os anos de experiência que o seu atleta tem, você tá tendo. Tem muita oportunidade. Sim. Disfarçada de golpe na internet. Sim, eu atendo muito atleta do profissional e da base ali, que tipo, estão no 20, foram campeão da Copinha agora, lá em São Paulo e tal. Só o fato de eu atender os caras, o meu direct já chove de mensagens. Pô, tem uma coisa aqui dos Estados Unidos, scout, isso, aquilo, outro. Daí o pai fala assim, ou a criança, vai falar assim, pô, não vou falar pra ninguém, vou colocar uma grana aqui. É isso. Nossa, meu filho tá sendo visto. O empresário lá trabalha na Globo, na SBT. E quando você vai ver, meu irmão, tem isso. Não é nada disso. Assim, em relação a isso, você foi bem preciso, né, nessa parte. Porque é difícil, né, pro pai conter, né, essa emoção quando vem alguns convites. E a gente, nós como profissionais, a gente tem que tentar ajudar eles. Ó, você pensou nisso? Bacana, mas será que isso seria necessário? Que nem aconteceu um caso agora. Um amigo me ligou, Joe, vê o que você acha desse contrato aqui e tal. Aí eu olhei tudo. Falei, pô, bacana tal. Mas quantos anos? Ah, tem 12 anos. Eu falei, mas 12 anos ele já vai abrir mão do filho dele? Tipo assim, vai dar Só que na prática a lei nem permite isso, irmão. Então. 15 anos e alguns meses, acho que 6 meses, que você pode realmente fazer um contrato que tenha validade. Pelé, né? Que protege os meninos. Acho que é a nova lei, não é? Tem a nova lei. A nova lei do esporte, dá pra entrar. Mas assim, o que acontece? É fogo, que é procurador, aí vem, e aí, tipo assim... Cara, chega a ser triste, porque os grandes empresários... Pensa assim, os grandes empresários do país... Você acha que o cara vai querer fazer isso com uma criança de 11, 12 anos? Sim. Que não tem retorno financeiro hoje. Não tem. Eu costumo falar pro pai, às vezes o pai e a mãe tem 12, 13 anos, tá desesperado. Pô, eu não tenho um escritório ainda. Mas... Calma, foca. Porque se ele estiver bem dentro do campo, vai chover 10 ligações no seu telefone, no seu celular, entendeu? E no final das contas, o jogador estando bem no campo é o que vale. Eu costumo dizer pros pais, ó... Beleza, seu filho tem que evoluir, mas ele tem que estar lá bem, ele tem que se preparar, eu costumo dizer, ele tem que se preparar para o jogo lá dele, da federação. Ele é do Palmeiras, ele é do Corinthians, ele é do São Caetano, ele é do time que seja, da Wimpro, ele tem que estar lá, sábado, 9 horas da manhã, dando a vida dele lá. Lá é o lugar certo dele dar a vida dele. Ele tem que se preparar para chegar lá bem e render bem. Se ele render, se ele performar lá, vai acontecer naturalmente. Porque o empresário é importante? É muito importante. Sim. Mas faz parte do processo também. Mas o mais importante é o jogador. O empresário não vai fazer milagre. Se o jogador não estiver bem lá dentro do campo, fisicamente, tecnicamente, mentalmente, taticamente, não adianta. O empresário vai fazer o quê? A relação com bola, vai fazer mágica. Vai fazer o que o empresário? Não tem o que fazer. Ele trabalha em cima do que você está desenvolvendo. E isso que foi um amigo que... Sim. Ele me perguntou, né? O que você achava? Eu falei, pô... Então, eu acho assim, que você, é um contrato, é bacana, parabéns primeiro para a criança, mas pensa direito, vê com calma, senta com o cara, tenta fazer isso de uma outra forma, do que você dar todos os seus direitos do seu filho para outra pessoa, né? Tipo assim, não todos os direitos, mas... O garoto tinha 12 anos? Dá autonomia porque total. Porque tem muita água para rolar nesse meio do caminho aí, até os 20, meu irmão, 8 anos. Outra coisa, eu falei, ele não conseguiu chegar lá
sem ninguém. Então calma agora, tipo, vê. Agora aposta no... Pô, ele já conseguiu chegar lá, já Cara, querem ele eu sou lá. um cara que acredito muito em desenvolvimento. Sim, Muito, porque eu já vi muito atleta e vejo até hoje que era fera, foi fera na Sim. base inteira e jogando a carreira. Porque hoje a indústria como um todo também valoriza o desenvolvimento. sim. Porque o jogador é a própria marca do clube, Sim, é sim. uma marca, enfim. E aí a gente vê atletas super talentosos que desenrolam mesmo, só que não estão nos grandes Sim. clubes. É. Estão abandonando a carreira, porque não tem uma imagem boa para vestir a camisa. Sim, E não é só lá no campo. Então, com a profissionalização também, aí tem os dois lados, né? sim. Aí o pai pega o melhor nutricionista de São Paulo, É, o melhor coaching, o melhor preparador. academia, a parte, tudo é assim. Aí não escuta o filho, você quer jogar? Você Sim. quer, é essa a sua vontade mesmo? Ou Enfim. assim, ou quer tentar forçar um processo que não precisa. É natural. Tem a maturação da criança, tem várias questões. Pô, bacana, você pode pagar para fazer um trabalho de coordenação ali dentro de uma academia específico, algo assim, bacana. Mas tem que ver se não vai estar sendo demais para a criança também, né? Eu vejo muitos meninos treinando muitas vezes no dia e às vezes não era necessário, entendeu? Porque naturalmente, se você tiver em um processo que seja É porque vai chegar esse momento de treinar muito no isso, próprio clube, isso pô. daí. Se No você sub-14 lá o cara vai treinar o dia inteiro já. daí, Um sub-15, sub-17 ele já tem rotina de profissional, daí. pô. No sub-15 eu acho que já tem rotina de profissional. Viagem, tipo, Isso, disputa viagem, o brasileiro, paulista, as Copa do viagens, Brasil, treino todo dia. campeonatos Eu internacionais. atendi muito atleta do São Paulo, né? Uns Sim, 10 atletas do São Paulo lá de Cotia. Pô, a maioria dos dias não conseguia fazer reunião com os caras estavam dormindo, pô, cochilando, porque já ia viajar, isso, aquilo, outro. Ficar um mês sem ver a família, sem ficar em casa. é exatamente. Mesmo morando em São Paulo, morando do lado. Sim. Então, vai chegar esse momento Vai. de profissionalizar. Então, enquanto criança... Eu sou bem. Assim, que nem a gente tem academia lá e muitos pais querem colocar o menino com 6, 7, 8 anos. Eu falo, não, pô. O que ele iria fazer na academia, que é a parte coordenativa, a parte de Faz tudo tempo com de reação, bola. faz tudo com bola, faz tudo lá na Divertido, quadra sem- já. Até, nem que seja, pô, vai ter hora que vai ser só a parte física ali, que vai ser só, pô, ele faz um skipzinho, faz isso daqui, mas, pô, não precisa ir numa academia à tarde, na minha academia, no caso, à tarde, fazer só esse trabalho, sendo que eu faço esse Específico. trabalho na quadra, entendeu? Então, eu recuso. Eu recuso. Eu tento 10 anos, assim, a gente já começa a trabalhar na academia com quem procura a gente já libera. Mas abaixo dos 10 anos, no meu ponto de vista e no que eu acredito no futebol, não tem tanta necessidade. A gente até faz. Dá pra fazer na quadra com É, bola, com jogo coordenativo, isso, muito mais lúdico, mais... Isso daí. Por exemplo, você vai ficar. Por exemplo, eu tenho um treino que é de velocidade. Ele é 1 contra 1. Só que é com bola. Ele é um treino. Ele é voltado para estimular a velocidade das crianças. E com situação real de jogo. Você vai em 1 contra 1, dá um sprint, passa por trás do cone e dá outro sprint voltando. Você já deve ter visto que você frequenta os nossos treinos. Ali é para estimular a velocidade deles, mas estimular a velocidade deles competindo um contra o outro. E aí. É lúdico, é estafeta. Entendeu? Não preciso fazer isso na academia. Pô, eu costumo falar, você falou do meu sobrinho, né, o Léo? Sim. Ele faz lá. A única coisa que eu quero que ele seja é criança, feliz, Sim. pô. Os estudos hoje mostram que a nossa sociedade, ela tá, e já começa na infância, ansiosa, obesa, só o fato de estar fazendo uma atividade física é. lá, de respeitar o próprio corpo, os limites, de melhorar, enfim, de liberar endorfina, os milhões e milhares de artigos que tem sobre atividade física. Então, beleza, a gente tá falando de alta performance e tal, a gente sabe que é 3 a 1% que vai chegar Sim. na televisão lá, 4 horas da tarde no domingo, né? Sim. Então a gente precisa aproveitar esse processo também para desenvolver não só o jogador, né? Sim. Assim, a margem que chega é muito baixa. Os pais têm que entender isso também. E não é que, pô, eu não fui profissional ou não tive sucesso por causa de mim. Não, porque não tem espaço para todo mundo no futebol mesmo. Se já pensou, minha geração inteira, inúmeros craques, alguém tem que ficar pro lado de fora. Alguém fica. Eu fiquei. Eu achei que eu ia atingir um nível muito alto de Champions League, seleção brasileira. Eu acreditava e tinha potencial para isso. Só que eu fiquei no meio do caminho, através da lesão. Teve outros que ficaram
porque não performou na hora que tinha que performar, e faz parte. E a gente tem que saber lidar com isso. Faz parte do processo. Faz parte, não tem espaço para todo mundo, porque no outro ano já é outra geração que vai vir e vai ocupar seu lugar, vai brigar por lugar com você. Então, acho que eles têm que entender isso. Tipo assim, são pouquíssimas vagas. Quem consegue, pô, maravilha. Mas será que... E quem não conseguiu? O que vai acontecer com eles? Com esses meninos que treinam 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, durante dos 5 aos 20 anos. Quando não virar, o que vai ser deles? O que vai acontecer com eles? Ah, beleza, ele tá praticando esporte bacana, é legal, maravilhoso. Mas também ele tá tendo uma rotina maçante. Mas aí ele vai levar também os recursos internos, né? Sim, Disciplina, trabalho, enfim. Tem como reaproveitar. Sim, não, tem. Vai retraçar a rota, se caso não acontecer, né? Sim, isso é o essencial que os pais têm que pensar, né? Pô, o que ele tá agregando pra vida fora do campo do meu filho? Ele tá aprendendo a respeitar a hierarquia, ele tá aprendendo a ter uma disciplina ali regrada ali em casa, ele tá aprendendo a colaborar em equipe, ele tá sendo uma pessoa mais solidária ali com outro menino que não sabe, às vezes não sabe fazer da mesma forma que ele. Será que ele tá tentando contribuir com essa criança? Porque isso ele vai levar pra vida em vários momentos, né? Então, se os pais tiverem com esse intuito também... Não é só futebol, né? Só é a futebol. forma que ele vai se relacionar com o outro Isso também, daí. se ele vai desistir, enfim. Até a gente tava falando aqui, né? Aconteceu com o Léo mesmo. Eu gravei o podcast aqui com o Milton do High Trainer, né? Aí tal, levei ele pra fazer a aulinha lá. Aí ele falou, tio, eu não quero isso society, eu quero fazer futsal, quero uma escolinha de futsal e tal. Aí eu levei lá no J9 e tal. E eu segui o coração do meu sobrinho. Eu falei, beleza, é futsal? Vai lá, pô. O que você quiser, você quer campo, futsal e tal. Beleza, vai lá e se diverte. Seja criança e tudo mais. E foi legal quando eu liguei pro Milton, né? Ele elogiou também o seu trabalho. Falou, pô, bacana, uma das melhores escolinhas de Guarulhos e tal. Sim. Então isso é legal também, porque no esporte todo mundo meio que se conhece. Sim. E infelizmente a gente tá falando aqui dos paralelos, tal, tem muita briga de ego, sabe? Sim. Entre pais ou entre professores, tal. E eu acredito também que pensando no pedagógico a gente tem que quebrar isso. Pô. Sim. É um processo, entendeu? Sim. Assim, vocês... a gente que trabalha na situação, a gente se conhece, né? Eu conheço o Milton, né? E, tipo assim, tem que ter o respeito, tem que ter... E, principalmente, o atleta que vai decidir aonde ele quer estar, aonde ele quer participar ali, aonde ele se sentiu à vontade. Tem atleta que lá na J9 não se sente à vontade, talvez lá com ele vai se sentir lugar, né? e vai ser ao contrário. Às vezes eu faço igual do meu sobrinho, não quero futsal, eu quero a grama sintética, eu quero jogar com a bola que pinga mais. Então, isso é de extrema importância, o pai estar conectado com a criança, e tudo né? é importante, né? Sim. Tudo ensina. Sim. O paralelo é muito bom, tô a favor, dependendo se o cara for pedagógico, fera. Sim. O clube tem sua participação, o J9 tem sua participação, o Raiz Treino e outros tantos projetos, sabe? Tudo é importante, eu acho que tudo tem o seu momento, né? Tem a sua parcela. É que a gente vive no futebol que todo mundo fala assim, pô, eu revelei um ego feio. Exatamente isso. E essa é uma questão, pô, muito bacana de se abordar. Você vê muito isso. Tipo, saiu daqui, ego de da pai, J9. E ego de pai também, entre pais. Isso. Mas, tipo assim, eu revelei. Não, quando na verdade é um processo de 10 anos pro cara estar lá no profissional. Vários caras ajudaram, várias pessoas ajudaram. A nutricionista ajudou, o preparador ajudou. Eu costumo até falar, até o próprio o técnico ali que não foi tão bom ajudou de alguma forma. Alguma coisa ele agregou, né? Então, eu acho que é importante isso, assim. Eu costumo dizer isso para algumas pessoas próximas. Tipo assim, pô, legal, os meninos estão saindo meninos para clube. Mas assim, por exemplo, um moleque virou, estourou, tal, foi para um clube maior. Pô, mas o clube dele foi importante, porque só treinando na J9, talvez, será que ele iria? Talvez não, talvez sim. Como tem uns casos que sai direto da J9 para um clube grande, ou para um clube médio, ou para um pequeno, meninos, cada um na sua etapa. Mas assim, tem contribuição de mais pessoas. Eu não sou dono da criança, tipo, tá aqui debaixo do meu braço e acabou. Tipo, é meu atleta e mais ninguém. Não,
Pô, o clube dele lá foi importante para ele competir, para ele ter competitividade, ter minutagem, ter também os treinos dele. O treinador do clube agregou coisas importantes para a vida dele, às vezes, tipo, mais, às vezes menos, mas alguma coisa contribuiu, com certeza. Senão, talvez ele não avançaria tanto quanto avançou, né? E a gente tem importância também, nós da J9 ou de qualquer outro projeto tem sua importância, mas não é exclusivo nosso, exclusivo de um, de outro. E, em primeiro lugar, a criança tem o mérito total da coisa. A família tem o mérito total da coisa. Porque se a criança não fosse no treino e não quisesse treinar... Eu costumo falar que é a conquista da família inteira, né, meu irmão? Porque, cara, é uma vida de dedicação, pô. É uma profissão. Eles vivem rotina de profissionais, compromissos desde muito cedo. E também não dá pra romantizar, também quando como tem os comentários lá no Instagram, sabe? Sim. Esse é o jogo, pô. Você não tem como romantizar. Tem como. O cara vai pro clube, você não quer, mas 100 garotos de São Paulo quer estar no seu lugar, né? Então... algo que meu pai sempre falou pra mim, né? Você tem que matar um leão por dia. E vai matando esse um leão por dia no treino, no jogo, vai matando até você ter o seu espaço. Porque, na verdade, quando você chega em um lugar maior, é aí que tá o desafio real de se manter. Porque vai ter mais competitividade, todo mundo quer o seu lugar, só estão esperando uma brecha sua para pegar o seu lugar de fato, e você tem que lidar com isso desde muito novo entendeu? Do sub-7 E eu costumo falar assim, ô Jonathan, aonde ele chegou, as coisas que ele aprendeu, ele chegou até aquele clube. Agora ele vai ter que aprender novas coisas para continuar e se manter, enfim, saber lidar com tudo. Uma das coisas que eu vejo assim que atrapalha muito é a comparação. Sim. Ou que os pais mesmo fazem, com meu filho comparar com o outro, ou o atleta fazer isso com ele mesmo, sendo que não tem cada um não tem uma fórmula. O objetivo é o mesmo, mas o caminho cada um vai, um pega uma trilha, vai por aqui, outro vai não tem uma fórmula mágica que você, fazendo tudo isso daqui vai dar certo. Não tem. As crianças tem umas que vão por um caminho mais curto e direto pelo clube grande, tem umas que vão por fora nas escolinhas e chegam lá um dia, tem aquelas que nunca jogaram e vão aparecer no sub-15, sub-17 destruindo, e já teve casos no meu time assim, meninos que a gente nunca tinha visto na vida. Quando apareceu o Iago, zagueiro, eu nunca tinha visto ele em São Paulo, quando ele apareceu no sub-15 da Portuguesa, capitão, atropelando todo mundo, jogando muito, foi pro Corinthians, profissionalizou, voou e tipo... Pô, acontece na Copinha. Os meninos lá que tá jogando numa equipe menor, vai bem, é destaque. O Sorriso do Palmeiras. Sim. Tá no sub-20 agora. Tá no Guaratinguetá, foi bem naquela Copinha, então era um cara que ficou no anonimato 19 anos, entendeu? Isso daí. Não jogou lá futsal, não cumpriu aquele ritual, né, que a gente sabe. Não tem. Então é por isso que eu acredito em processos. Você vê que aquele processo ali tá adequado para o seu filho, tá bacana, tá evoluindo, legal, vou nele aqui. Pô, eu acho que não tá mais bacana, não tá dando, tal. Mas sem medir essa comparação. Porque o outro ali evoluiu, meu filho vai... Não é assim que funciona. Talvez aquela criança, ela evoluiu porque ela se adaptou, porque ela entendeu a mentalidade, ela entendeu o processo que ela estava inserida. Talvez seu filho vai entender de outro local, ou de outra forma, e isso faz parte. Às vezes é um encontro também, né, de preferência do treinador pro atleta. Isso, tem muito isso. Tem muito atleta. Tem atleta que saiu do Santos que não era aproveitado, Atlético Paranaense, profissional. Tem muito disso, por exemplo... Eu sou um atacante, e aí eu vou lá no ataque, vou fazer uma avaliação em um clube grande ou num clube que seja. Gosta de um cara alto que fique mais... faça o pivô antigo. Não vou nem para esse lado, mas, por exemplo, às vezes o clube não tá precisando de um atacante. Ele fez a avaliação porque ele tá precisando de um zagueiro. Eu vou lá com a minha expectativa, porque eu consigo, eu sou melhor que o cara que tá lá, só que o clube tá precisando de um zagueiro. E às vezes... acontece, é a preferência do clube no momento. Tem que saber lidar com isso. O clube está precisando. Claro que se você for lá, for um extra classe, o clube vai te observar e vai te dar oportunidade. Mas, por exemplo, às vezes tem casos que acontece do clube, tô precisando de um volante, esse menino me serve, então você acaba observando mais o volante do que o atacante. E tá tudo certo. Ô, Jonathan, de onde surgiu a metodologia? Você falou que foi dos primeiros treinos ali, Sim. Aí você uniu tudo que você fez nas licenças, como é que é? Sim, foi assim. Primeiramente, eu fui testando algumas coisas enquanto eu tinha poucos alunos,
e fui anotando, fui deixando tudo, as descrições, o porquê dos treinos, como os treinos, quais idades davam certo. Fui pegando a minha experiência como jogador de base, como profissional e adaptando também. E aí, quando eu fiz a licença C, eu agreguei algumas coisas também bem legais. E aí, consequentemente, fiz a licença B da CBF, também fui agregando. Então, fui construindo a metodologia da J9 desde o primeiro dia lá na quadra pública. Só que assim, eu fui deixando tudo registrado, tudo bem colocado, tudo bem formulado ali, os meus treinos, pô, aqui é de sub 5 a sub 7. Então fui construindo aos poucos até chegar no que a gente tem hoje, né? E segue hoje. Eu faço as programações da semana, você está no grupo, você acompanha, para que os pais entendam que tem uma programação, para onde a gente está indo com a programação, o que a gente quer trabalhar ali naquela semana com as crianças. Então, através dos nossos treinos, eles já sabem, e as crianças já chegam preparadas. Pô, hoje vai ter 2 contra 1, hoje vai ter jogo dos coletes, hoje vai ter um campo reduzido, hoje vai ser 1 contra 1 aqui de mudança de direção. Mentalmente, eles já vão mais preparados para o treino. Então, essa metodologia que a gente criou, ela foi vindo, né, da quadra pública e juntando com a experiência que eu tive, não só eu, outros professores também que estão com nós, eles jogaram profissionalmente comigo em algum momento da minha carreira, muitos foram feras na base também, e foi pontuando algumas coisas de isso, fomos ajustando juntos ali, e aí consolidou a metodologia que a J9 O que segue. eu gosto de lá, foi até uma apresentação de TCC na pós lá, tava muito na febre, foi 2012, Sim. Era o tic-tac do Barcelona lá, do Guardiola. Sim. Aí novas tendências e tecnicismo, né? Sim. Então eu apliquei, fiz um trabalho de campo para ver qual que os atletas preferiam mais. Sim. Se era o tecnicista ou era o nova tendências. Sim. E a conclusão foi que eles gostam dos dois. Porque é fera os dois, né? Os jogos cognitivos e tal, mas também é legal fazer o técnico específico, né? Isso. E eu vejo essa união lá no J9 e eu gosto bastante. Sim, a gente trabalha bem essa parte, né? Vamos trabalhar específico, mas até que ponto específico? O dia inteiro que você vai trabalhar só específico? Não. Você não fica dinâmico entendeu? Também, né? Você tem que colocar situações de jogo reais ali. Mesmo que seja em menor número de atletas, mas situações que espelhem o jogo, até para o desenvolvimento deles, né? O 3 contra 2, o jogo dos coletes ali que a gente faz, uma posse de bola com objetivos, né? Deu 10 toques, faz o gol. Ou então... Força os meninos a usarem a inteligência. A usarem isso. E assim, aprendem também a treinarem conforme vão ser exigidos durante o processo deles. Por exemplo, a partir do momento que você entende que o 2 contra 1, quando você cai naquela situação, você tem que fazer uma ultrapassagem, a criança entendeu isso, no jogo, automaticamente, quando cair naquela situação, ela fizer uma ultrapassagem, já foi para a vida inteira dela, nunca mais esquece. Eu aprendi isso na base, e hoje eu posso jogar em qualquer lugar na Vars, ou quando eu jogava profissional, já eu fazia ultrapassagem automática, eu falava, pô, já era isso. E as criação de linha de passe também, né? Das atividades ali de bobinho, de vantagem. Vantagem numérica. E porque, assim, pro setor ofensivo, pro defensivo, essa vantagem numérica é bom, porque você aprende a defender com menor número, em uma situação de contra-ataque que você possa ter. Você aprende, quem está atacando, a criar os espaços com velocidade, né? E você acaba que treina os 2 pontos do jogo, a defesa e o ataque, e aí você estimula as crianças a, entendi essa parte defensiva aqui, que é importante também. Às vezes a criança não sabe que, se eu ficar reclamando lá e não voltar para marcar aqui, vai prejudicar meu time. Então você explicando isso e colocando treinos que estimulem eles a marcarem, a atacarem e a ter essas situações dentro do treino que são reais do jogo, vai favorecer muito para a evolução delas, né? E isso acontece todos os dias lá na J9. Legal. Ô, Jonathan, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Não sei se era assim na nossa época, que a gente tem quase a mesma idade, né? Mas não tinha as redes sociais, né? Esse turbilhão aqui e tudo mais. Os criminosos, os golpistas, desde muito cedo, eles estão na base, porque a gente fala de futebol, a gente tá falando de sonho, né? Por se tratar de sonho, as pessoas usam o sonho do pai e do filho ali. Sim. Enfim, já era muito comum
essa questão de pedofilia, pederastia, os maníacos, psicopatas terem, tipo, sei lá, o atleta em formação como alvo? Porque hoje, meu irmão, praticamente 100% dos meninos têm pela rede social acesso, né, eles. Assim, sempre a gente ouviu casos, né, de pedofilia, sempre ouviu alguns casos, tipo, extremos, né, nessas questões de golpe, de tudo. Ah, pô, deu golpe financeiro, ó, deposita aqui. Eu já tive relatos de amigos meus que foram para fora do país através de um empresário. Chegou lá, o cara abandonou ele, ele ficou trabalhando em um lugar para se manter e ficou com vergonha de contar para os pais. Então tem. E aí, tipo, como que eu vou contar pro meu pai agora, tudo isso? Então acho que sempre teve, e com as redes sociais aumentou, com certeza aumentou, porque você tem acesso mais fácil, né? E são crianças, né? Lidando com as situações. Porque às vezes o atleta tá com 15 anos e já tá numa seleção de base, já tá num Palmeiras, num Corinthians ou num clube grande, a gente acha, quer dizer, as pessoas acham, não, mas ele é uma criança também, pô. Sim. Aí chega um adulto, né? Com todas as armas de persuasão possível. E assim, quando se trata do sonho, a pessoa fica muito mais sensível a ouvir. Fica cega, entendeu? E os caras, eles utilizam essa sacada os gatilhos certos para mexer, não. Então, os pais têm que estar sempre de olho, têm que estar monitorar acompanhando, as redes, tem que estar acompanhando as redes sociais, tem que fazer um trabalho, tipo assim, em casa com a criança, de conscientização. Pô, se acontecer esse tipo de coisa, te chamarem, me avisa, vamos tomar cuidado com essas situações. Buscar mentores, profissionais, também, pedir opiniões, porque querendo ou não, o futebol é um meio pequeno, né, John? Todo mundo se conhece, pô. Eu acho que você... Profissional, eu costumo falar que quem é de verdade sabe quem é de verdade. Sim. Todo mundo se conhece, sim. Pô. E além de todo qualquer proposta, você vai ver como ela tá sendo amarrada. Você fala, pô, isso não é sério, pô. Não. E além de todo mundo se conhecer, ninguém chega sozinho, tipo, lá em cima. Então, conversa, né, com as pessoas que você tem contato, que você acha que pode agregar para a carreira, com os profissionais que estão aí, busque uma mentoria, busque uma pessoa ali para te dar um suporte nesse tipo de situação, porque realmente não é brincadeira, né? E são crianças, 15 anos. A minha mentalidade de 15 anos era, pô, eu posso ganhar o mundo e eu resolvo minhas próprias coisas, minhas próprias questões, e quando eu fui ver, saber era de nada, né? E faz parte, porque você é o cara ali, pô, o jogador é o centro das atenções, só recebe elogio. Aí o empresário resolve para ele, o pai resolve para ele essas situações. E aí você, eu faço tudo, eu sou eu costumo poderoso. Falar que é raro o cara querer ouvir alguma coisa, né, John? Porque é raro também um cara que é verdadeiro e quer o seu bem, pô. Sim. Ô, Jonathan aqui, Jonathan, chega aí, irmão. Você tá pisando a bola aqui. Meu irmão, vem pra cá, não vai por aí não, tal. O mais comum é o quê? O Jonathan tá fazendo um monte de coisa errada. Rapaziada, aqui, ó. Se eu falar alguma coisa pro Jonathan, isso pô, mesmo. ele não vai andar mais comigo, não tô mais no rolê isso e tudo mesmo. mais. Então, cai sempre na humildade, né? A humildade precede a honra. Tem que ter humildade de ouvir as pessoas e você tira suas próprias conclusões. Mas, assim, ouvir, ter humildade de perguntar também quando você não sabe, né? Ninguém nasceu sabendo tudo e nem... acho que vai muito de pesquisar também, porque a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Sim. Então, também. pô, tá, esse cara, mas cadê? Cadê a prova social, né? Quais são os resultados? Vai atrás de informações, né? Na internet, na assim, internet você acha... já ajudei milhares de pessoas. Sim. Pô, milhares de pessoas, vamos lá. Sim. Cadê? Cadê essas milhares de pessoas? Isso. Não tem ninguém, pô, não tem um case de sucesso. Aí. Você tem que buscar informações, né? E principalmente se tratando do futuro do seu filho, né? Eu sou pai, sei como é isso. Então você tem que buscar informações, você tem que se cercar de pessoas que querem realmente o seu bem, né? Não só da boca para fora, mas que, pô, essa situação aqui tá estranha, não é assim, não. Então, acho que ter essa conscientização com o atleta também para não cair nesses golpes, para não cair nessas armadilhas que vão ter durante a vida deles de atleta é importante, sim, e muito importante. Se desenvolver no 360, né? Tanto começa redes sociais, vida familiar, espiritual, enfim, inteligência financeira, intelectual, gestão das emoções e por aí vai, meu irmão. Relação com o treinador, relação consigo mesmo, aquela voz interna. Isso mesmo. Porque os jogadores, né? Eles, têm um mundo muito
muito desgastante ali. Então, se você não tá bem mentalmente ou, pô, com uma estrutura ali boa fora do campo, naturalmente dentro do campo você vai começar a cair ladeira abaixo. Então é importante você estar bem preparado fora e Ô, Jonathan, eu cercando. costumo falar que os pensamentos negativos, ou aquela voz, aquele diálogo interno negativo, são como os pássaros, né? Sim, Eles passam na cabeça de todo mundo, meu sim, irmão. sim, É natural essa voz interna vir falar algumas coisas negativas sobre sim, nós, sobre sim, vocês, sobre qualquer jogador. Mas o que a gente não pode fazer é deixar com que esses pássaros pousem, façam ninho. sim, isso É, daí. daqui a pouco você não vê nada de bom, né? É isso daí. Você tem que você tem que confiar no que você está fazendo, no que você desenvolve, né? Seja dentro de campo ali ou fora dele. E assim, não se importar muito com essa questão. Pô, vou lá, errei, beleza, vou de novo, vou tentar, mas não deixar aquilo ficar ali na sua mente, porque Trazer à memória o que te traz isso daí, esperança, os momentos que isso você daí, venceu, do isso seu daí. talento, lembrar quem você é, pô. Desenvolver uma É identidade isso. forte, né? É isso daí. Você tem que ir desenvolvendo e desenvolvendo essa parte mental muito bem para que você não fique refém ali de situações. De Pô, elogio, também de treinador, isso, é. se eu tô bem hoje, beleza, aí eu fico feliz. Se eu tô mal hoje, aí tudo tá errado. Não é assim que Meu irmão, eu funciona. costumo falar para os atletas que existem quatro estilos de treinadores, né? O Sim, primeiro é o 0-1, pô. É aquele técnico que olha na bolinha do seu sim. olho, dá faixa 10, fala, irmão, confio em você, vai, aposta, ó, vamos, que É, não sei o quê. Pô, isso aí é o sonho é de o todo sonho de atleta. todos. Tem esses caras? Tem. Tem. Não vão ser todos. Tem outros caras que são reservados Sim, e são fechados. Muitas vezes ele espera mais pelo perfil psicológico dele da iniciativa do atleta, né? sim, Aí tem outros que não que se expressam xingando, né? sim, Fala, não, pô, é a psicologia reversa. E tem sim, bastante também. sim. Pô, não posso elogiar o Jonathan, senão ele relaxa. Não Então, tem muito pô, você disso. deita no campo. Ô, Jonathan, você É, acertou 10, isso. Errou uma, errou uma, só fica lá. E o é, cara nem te elogia, porque fala, pô, se eu elogiar, vai já estragar. era. E tem também, infelizmente, os treinadores que fazem crime também, né? Sim, Referente ao que a gente falou aqui, de pedofilia, de sim, conversa estranha. Costumo falar pro atleta, meu irmão, você tem que ler cada um, saber se posicionar com todos e sim, ser profissional, né? sim. É, ser profissional é fundamental para que ele, em todas essas situações, ele saiba sair delas ou absorver o que tem para absorver dessas situações, né? E tem tudo, tem todos os tipos, todos os perfis de Aos treinador, contratos. aos contratos aí. O, Vai ter todos os tipos de perfis de treinador. Vai ter o paizão que te abraça ali, te dá 10 a faixa e, pô, e vai ter o que é carrasco com você, mas no fundo, às vezes, esse cara gosta de você muito e é verdadeiro, né? Vai ter aqueles que elogiam e, pô, não vou elogiar muito, porque senão ele vai inflar e não vai descer mais. Mas, assim, é importante que o atleta ele saiba lidar com essas situações e, assim, tentem tirar o melhor do treinador deles também, né? Não é só, pô, porque às vezes o cara quer te ajudar. Eu falo por experiência própria. Tinha caras que eu me dava melhor por ter o mesmo perfil que o meu, ser mais enérgico, ser um cara mais assim, pô, mais enérgico na parada. E tem caras que era tipo totalmente tranquilos e que eu não tive a capacidade de me aproximar ali e tentar, pô, tirar algo positivo para minha carreira. Isso também faz Faz diferença. diferença você entender de análise de perfil Sim, comportamental, sim. irmão. Saber ler as pessoas, Saber ler isso. as pessoas e se entender Sim, para ter uma comunicação sim, assertiva, sim, sabe? É uma das resenhas que eu tenho sim. também com os atletas. Isso é fundamental. É fundamental você saber ler as pessoas ali e saber entender as pessoas que você trabalha e ser profissional para lidar com essas situações a seu favor, trazer a seu Eu favor. pego até o militarismo, né, de exemplo. Né? Eu Sim, fui militar 8 anos. Eu tive diversos comandantes, pô. sim, Tenentes, oficiais, sargentos e tal. Eu tive comandantes excepcionais que, sim, pô, são amigos até hoje, a gente conversa e tal, que não sei o quê. E teve outros que a gente não conectou. sim, normal. Mas era o profissionalismo aqui, ó. Bom dia, boa tarde, Sim, boa noite, respeito. Na hora de tô trabalhar, fazendo meu todo mundo trabalho. fazendo a sua Isso parte, dando aí. o seu máximo. E já E acabou, é é isso isso. aí. Então não tem que agradar a todos, mas você Sim, tem que ser profissional com todos, isso. né? Ser profissional é a chave, porque todos que vão vir, você vai saber lidar através do profissionalismo ali. Um você vai ter mais contato, outro não. Mas você saber lidar com isso e tirar o melhor dos professores, dos treinadores também, vai te ajudar muito no processo, né?
É isso aí, meu irmão. Meu irmão, vamos aí pra mensagem final? Qual que é o seu melhor conselho? O que te move, meu irmão? Qual que é o seu propósito? Pô, o que me move é Deus, né? Boa. E assim, eu agora que estou do outro lado, né? Vamos assim dizer, que antes de jogador e agora como gestor, né? Da minha academia e também treinador, é passar essa experiência que a gente viveu para as crianças, né? Para os pais, para as famílias, para que eles possam errar menos, para que eles possam ter um caminho ali que possa talvez livrar eles de algumas situações de erros, ou mesmo que a gente teve na carreira, né, nesse tempo. E assim, ajudar com que as crianças sejam, além de atletas, seres humanos melhores, né? Que eles aprendam coisas que transcendam o futebol. Então a J9 e eu, Jonathan, né, pessoalmente falando, eu quero que formar sim atletas, mas porém grandes cidadãos, né? Para a vida e pro Deixar o mundo. legado. É isso daí que é o que importa no final de tudo, é a pessoa, né? Fechou, meu irmão. Valeu? Obrigado. Obrigado você pelo Valeu, muito convite mais obrigado uma por ter vez. vindo, por ter contribuído aqui no Resenha com o Hilário. Meus irmãos, esse foi o Resenha de Hilário do Hilário com hoje. Pô, falei tudo errado agora no final, pô. Essa Valeu. foi a Resenha com o Hilário de hoje. Se você não se inscreveu, pô, vai, se inscreve aí. Eu vou deixar o link aqui, ó, também na descrição do vídeo do grupo do WhatsApp, para todas as vezes que sair o vídeo, eu mandar o link lá no grupo e tudo mais. Então, seja bem-vindo, vem ser mentalmente forte. Vamos, Valeu. valeu!